Vamos lá, pessoal, podemos começar? Vamos lá, eu tenho um orgulho de estar aqui hoje com vocês. Eu sou o Patrick, estou representando o EICOM, que é o Instituto de Educação da VTEX. Mas eu estou aqui com 3 pessoas que, além de terem ajudado a construir esse mercado, um pouquinho do que a gente está vendo aqui hoje, são pessoas que eu admiro muito por já ter trabalhado em diferentes momentos da minha vida, em grandes desafios ao lado deles. Eu queria primeiro apresentar German Quiroga, que é conselheiro da CEA, da Centauro, da Cobase, Calunga, Gol, Localweb, JSL e algumas outras empresas que a gente não botou aqui, porque não dava, senão o slide não ia caber, mas é um cara que vem comandando, ajudando, direcionando o mercado digital no Brasil. O André Shinohara está aqui na ponta, que ajuda muito a gente na VTEX a entender um pouquinho como a gente trabalhar com serviços. Então, ele é o nosso advisor na VTEX, mas também está trabalhando aí como consultor e como conselheiro de diversas empresas, ajudando as empresas na transformação digital. E temos aqui o Valmir Andrade Júnior, que é diretor executivo na Americanas S.A., mas também tem uma longa história na área de tecnologia voltada para o mundo digital. Tá? E a gente vai fazer aqui um jogo de perguntas e respostas, que eu vou querer que eles dividam um pouquinho da história deles, de 20 anos atrás, quando a gente não existia um mercado, quando talvez um evento como esse fosse aquele púlpito da água ali, do tamanho daquele púlpito da água, e a gente achava que estava fazendo, estava comunicando para muita gente, até o dia que a gente chegou hoje e para onde é que a gente vai. Tá? Eu vou começar com o Quiroga. Quiroga, eu queria saber com você, primeiro, muito obrigado por estar aqui, eu queria saber como é que foi o estalo de começar a viver o mundo digital. O que bateu nessa tua cabeça pensante para você dizer assim, eu vou entrar nesse mercado? Legal. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Prazer estar com você aqui, um guerreiro aí de várias batalhas, muito legal. Com 2 outros aqui, companheiros de batalha. Vi a história deles nascer também no e-commerce, 99, 94 alguns. Então, muito tempo atrás. Bom, eu estava fazendo mestrado aqui em São Paulo e no meio do mestrado eu acabei optando por uma tese em multimídia. Na época não tinha e-commerce. E lá na USP a gente começou a ter acesso à internet. Ainda era uma internet, estou falando de 94, então metade aqui não tinha nascido, era criancinha, mas era uma internet mais de pesquisa, mas já dava para ver o potencial daquela mídia. E a gente começou a estudar isso e pensar que aquilo já tinha começando a surgir os primeiros sites lá fora, não tinha quase nenhum site no Brasil, aqui tinha BBS. Quem aqui sabe o que é BBS, viveu BBS? A minoria absoluta, né? Então era a época da BBS. Mas a gente viu que tinha muito potencial. E já tinha alguns sites corporativos lá fora. No Brasil, praticamente nenhum. E a gente abriu uma produtora e começou a fazer os primeiros sites corporativos. Então a gente fez o primeiro site do Banco do Brasil. Imagina, você digitava antes www.bancodobrasil.com.br e não acontecia nada. A mesma coisa para Volkswagen, Parmalat, Antártica, Sadia, Microsoft, um monte de primeiros sites. E daí, um deles foi o Pão de Açúcar. E do Pão de Açúcar a gente começou a fazer o primeiro case de e-commerce. Na época também não tinha esse nome, era o Pão de Açúcar Delivery. A gente encartava num CD-ROM, porque era muito pesado, e a gente só trafegava na internet o preço, a disponibilidade e o cartão de crédito, o meio de pagamento na hora que o cara ia pagar. O resto vinha num CD-ROM, que ninguém nem mais sabe aqui o que é CD-ROM, né? Mas isso foi evoluindo, virou e-commerce e foi muito legal. Então, sem demorar muito, foi natural, em função da área que eu escolhi para estudar, entrar no digital. Legal. E Valmir, você foi responsável por uns primeiros RPs focados em comércio eletrônico no Brasil, quando ninguém entendia ainda se existia mercado para isso. Como é que foi como é que você construiu isso na sua cabeça junto com os sócios? Como é que vocês entenderam que existia uma oportunidade? Né? Porque hoje a gente fala muito, tem muitas palavras da moda, tem muita coisa acontecendo, mas a gente não sabe o tamanho das oportunidades. Como é que vocês viram essa oportunidade e decidiram começar a trilhar esse caminho? Bom, obrigado pelo convite aqui de participar do painel. Estou com pessoas bastante relevantes aí para a história e é um prazer estar com vocês. Eu acho que para explicar essa entrada do RP no e-commerce, voltar um pouquinho antes, quando eu estava no curso de matemática lá na USP, eu fui trabalhar com os meus grandes amigos na época. Era uma época muito boa, de muito aprendizado, e o salário era incrível, eu pagava toda a cerveja do mês, era realmente excepcional. E a gente começou
fazer RP com Oracle e com as ferramentas da Oracle nos anos 90, quando ninguém estava fazendo, só que eram RPs para a indústria. E a gente passou os anos 90 fazendo isso, até que em 99, a Uniconsult ela foi convidada para participar de uma startup chamada Americanas.com, e as soluções que a Uniconsult tinha naquela época eram um RP orientado para a indústria e um WMS orientado para abastecimento de loja, que é bastante diferente. O RP, o fluxo de pedido da indústria, você tem análise de crédito, contas a receber, todos aqueles controles. E o WMS para abastecimento de loja entrega pallets. É uma operação completamente diferente do e-commerce com pique infracionado e tudo mais. E a Americanas.com era uma startup apaixonante, com 1000 ideias, 1000 planos, só que faltava uma coisa, faltava tempo. Tinha que fazer tudo para amanhã, tudo rápido, uma boa startup, né? E a gente teve 3 meses para fazer as adaptações nos sistemas e embarcar nesse sonho. E aí foi uma descoberta, porque depois que você coloca essa operação no ar, você começa a descobrir outros problemas, né? Então, depois da operação no ar, poxa, tem muito cliente entrando em contato no pós-venda. A gente teve uma brilhante ideia. Vamos fazer um sistema de saque? Bom, começou uma operação de e-commerce sem um sistema? A gente começou com a venda, né? E depois, vendo muitos clientes lá entrando em contato, por que eles entram em contato? Eles querem saber onde é que está o pedido. Só um contexto, naquela época, você não fazia um pedido e recebia em 3 horas, como você faz hoje na Americanas. Você fazia um pedido e recebia dias depois. E o cliente estava ansioso, queria saber. A gente fez um sistema de tracking para os nossos clientes e também para a nossa operação interna saber onde é que estava o pedido. E a partir disso a coisa foi se desenvolvendo. Então, eu acho que assim, não foi uma ideia inicial que a gente foi lá e fez, foi uma ideia que a gente foi construindo juntos. Era um grupo de pessoas que gostavam de trabalhar muito próximo e não tinha distinção entre negócios, tecnologia, a gente estava sempre realmente juntos discutindo isso e desenhando soluções, inovando quase sempre, porque a gente não sabia o que ia acontecer, e isso daí se transformava em processo e em software que a gente construía juntos. Então, acho que essa é uma boa síntese do que foi o primeiro RP. O Valmir, você me conectou com pessoas, né? Você falou de pessoas. Então, agora eu vou falar com o Shinohara. Shino, como é que foi encontrar pessoas no mercado inexistente para trabalhar no projeto submarino? E aí, se você puder falar um pouquinho, como é que você entrou nesse mercado também? Que é legal porque a gente vê muitas pessoas agora que o digital já está um pouco mais consolidado, saindo de outros mercados e entrando, desafiando, sendo desafiados digitalmente. Então é sempre bom a gente entender como é que era isso há um tempo atrás, né? Vocês que desbravaram isso do zero. Legal. Primeiro, boa tarde. Obrigado, Patrick, Quiroga, Valmir, aí pela oportunidade. Bem, a minha história de entrada no digital, ela teve pouquíssima inteligência, como foi a do Quiroga, né? Que já estava mestrando. Eu sou engenheiro de formação. Como engenheiro, na minha época, você saía da faculdade e ia trabalhar ou em consultoria estratégica ou em banco de investimento. Eu trabalhava num banco de investimento e 99, finalzinho de 99, começo de 2000, cada semana que você olhava era uma baia vazia. Cada semana que eu olhava era uma baia vazia. Para onde está indo esse povo? O povo está indo para a tal da internet. E foi assim que eu migrei também. Então, eu fui olhar, entendi que era um negócio novo, né, que tinha muito potencial e quis conhecer. Então, o meu foi um acaso, uma sorte de curiosidade mesmo. Não tinha estudado o mercado, conhecido nada. Foi pura curiosidade. E naquela época, né, como você bem colocou, ninguém tinha o background, principalmente de comércio eletrônico. Então, a gente teve na formação do Submarino algumas pessoas que a gente trouxe de varejo, de operações de logística, mas a verdade é que o grande atrativo ali de trazer gente era o amigo do amigo do amigo, porque crescia muito rápido. Então a gente não tinha nem chance de qualificar recrutamento na época. Então a gente foi trazendo muito de conhecido, e aí o filtro veio naturalmente depois com o dia a dia da operação. Legal, obrigado, Chino. Agora, vou puxar aqui para o Valmir. A gente passou por uma pandemia, a transformação acelerou, né? Acho que o que a gente vem desbravando há muito tempo, a gente viu acelerar nesse momento, a gente viu muita gente acordando para o digital, priorizando isso nos boards e nas reuniões de conselho. Como é que foi passar isso na Americanas? E aí, só para... eu queria trazer um dado de mercado, porque depois o Valmir vai falar um pouquinho sobre alguns dados que aconteceram nessa realidade da pandemia na Americanas, até para a gente ter um nível de comparação.
Eu trouxe alguns dados do Ibit, né, que fala sobre venda do ano passado, mas eu queria destacar aqui 59% da venda mobile, né, quando a gente pensava talvez as pessoas estão em casa, elas vão para o computador, não, elas continuam no telefone. 7% alimentos e bebidas, o mercado que era praticamente inexistente, online, e 47% com frete grátis, que também era um desafio do varejo, fugir do frete grátis, e ele veio com tudo. E aí, Malvinha, por favor, como é que foi passar isso, né, num dos maiores varejistas do Brasil? Bom, esses 2 anos de pandemia foram extremamente desafiadores para toda a sociedade, né, em diversos aspectos. E quando ela começou, a primeira coisa que a companhia fez foi se preocupar bastante com a segurança de todos os envolvidos, né? E isso daí envolve os clientes, os associados, os parceiros do marketplace e os fornecedores. Porque só assim a gente conseguiria continuar operando e atender as necessidades dos clientes. E aí, uma vez que isso foi garantido, a gente passou a acelerar as iniciativas que a gente já tinha na companhia, mas que a gente acreditava que naquele momento daria a resposta que precisava ser dada. Então, o primeiro movimento foi acelerar o O2O. A gente rapidamente plugou todo o sortimento que estava nas lojas físicas da Americanas para comprar online. Então, já que o cliente não podia ir até a loja, ele podia comprar em casa e receber em casa. A gente viu o marketplace como um canal muito potente também para oferecer soluções para os lojistas, né? Teve tanto para o lojista que tinha a loja física que teve que fechar, porque o cliente não estava circulando mais, como também muita gente que foi empreender durante a pandemia para complementar a renda. Então, esses dois públicos eles estavam pela primeira vez vendendo no marketplace e a gente investiu muito em capacitação para explicar como é que se cadastra um produto, como é que se precifica, e não só a capacitação para vender no marketplace, mas também para ter um negócio. O que é fluxo de caixa, curva ABC, como é que precifica com margem. Então, o marketplace, em um ano, teve uma entrada muito forte de parceiros, cresceu 80%, 90%, já nem me lembro agora o número, mas deve estar aí. E a gente viu também, e a gente continuou, a gente ampliou o crédito para os parceiros, a gente subsidiou muito a venda para turbinar essa venda de quem estava entrando, e a gente criou uma solução bacana que combinava tecnologia com logística para os parceiros venderem e entregarem para a sua vizinhança. Então, o marketplace foi muito potente por isso. A gente também investiu muito em sortimento no mercado. Então, em janeiro de 2020, a Americanas já tinha feito a aquisição do Supermercado Now, que é o maior marketplace de supermercado do Brasil. E rapidamente a gente integrou e acho que para resumir o resultado disso é só mostrar que o item mais vendido na Americanas em 2020 foi banana prata, né? A gente também a pandemia impulsionou a entrada de clientes que não tinham comprado online, que tinham alguma resistência. Então, muitos clientes acima de 60 anos passaram a comprar mais. E aí eu posso falar aqui, eu vou falando, tá? Mas acho que é importante destacar a tônica da logística. Acho que durante a pandemia o cliente passou a ser mais exigente também, né? Então, a gente investiu muito no last mile sustentável, com tuk-tuk, bike convencional, bike elétrica, carro elétrico, e a gente continuou ampliando a nossa malha. De 2019 para cá, foram 7 novos CDs, a gente está com 25, 200 hubs, e tudo isso fez com... Bom, e também ampliando o O2O com loja física, a gente usa a loja física como um hub de entrega. Então, o cliente pode receber no locker ou na loja física. São mais de 1.700 lojas físicas da Americanas. Se considerar as JVs e as redes adquiridas, são mais de 3.500 lojas físicas. E acho que todo esse universo de possibilidades permitiu a gente fazer mais da metade das nossas entregas no dia seguinte, 1/4 das entregas praticamente sendo feitas em até 3 horas, e colocar isso tudo dentro de um app. Então, o cliente, quando ele tem o app da Americanas, o que a gente espera é que ele tenha a certeza de que ele tem sortimento, que ele tem muita conveniência, que ele tem prazo rápido de entrega e que no final ele tenha a grande satisfação de ter feito aquela compra no online com Americanas. Legal, Valmir. Só para marcar aqui o que ele falou, 50% da venda em até um dia. Olha que impressionante isso, né? Se pensar visão do consumidor. E 1/4 em até 3 horas, né? Quando que seria possível se não tivesse tido uma pandemia? Talvez daqui a 20 anos.
Shinohara, desculpa. A gente viveu assim, 10 anos em 3 meses, né? O que a gente fala e costuma falar é a frase que a gente gosta de falar e de ouvir, né, também. Como é que é a alta gestão, né? Vocês que estão em boards aí, vendo empresas querendo evoluir no digital, né? Empresas que não tinham nada, tinham zero. O que mudou na cabeça da alta gestão que agora talvez o mercado consiga continuar evoluindo a passos largos? Patrick, eu costumo falar, né? A pandemia como um todo ela é uma tristeza que a gente vive, né? Mas para quem trabalha com digital, ela teve componentes muito importantes, né? Então, nesse sentido, muitas empresas, e acho que aqui o Brasil ele é fascinante nisso, conseguiram virar a operação do dia para a noite em soluções que a gente brinca, que são vietnamitas. Põe o WhatsApp para vender, vai se virar, cria canal. Então, eles viram a partir de uma necessidade, né? Não foi nada planejado. Né? No dia seguinte, tinha lojas fechadas, precisavam se virar para continuar faturando. Então, essa necessidade fez a oportunidade para quem trabalha no digital como nós. O que eu vejo hoje, principalmente em todas as empresas, que a gente tem níveis de maturidade distintos, né? Tem empresas que não tem nada ainda, tem empresas que tinham o canal porque o mercado demandava ter o canal, mas não tinha foco, não tinha energia. E acho que o discurso mudou claramente. Muito por essa questão nova, né, de comportamento do consumidor. Então, essa integração que o Valmir bem colocou, né, de fazer o O2O, que é um modelo vencedor claramente. Então, eles começaram a enxergar o digital como um caminho que pode acelerar processos, conhecer melhor o cliente, conhecer melhor a saudabilidade do negócio. Então, claramente nessas companhias todas, em níveis de maturidade distintos, obviamente, mas acho que a pandemia ajudou muito em dar um foco para o desenvolvimento da companhia. Eu não falo ainda em transformação digital que todo mundo usa, mas no e-commerce sim. Então, acho que essa frente ela está bem encaminhada e gerou uma grande oportunidade para a gente. Eu acho que o mais legal, pelo menos que eu tenho visto também, é que o digital parou de ser o vilão, né? Acho que isso é uma coisa que a gente viveu muito, assim, era desgastante as conversas, porque sempre era o vilão, sempre era um canal que estava roubando venda, e não, agora ele é um canal que talvez salvou algumas empresas, e que não dá para ficar sem, e que é uma ferramenta que acelera na mão do vendedor, na mão do gestor, na mão de quem for. Né? Acho que isso é muito relevante. Quiroga, para complementar um pouquinho essa resposta, diversos setores se transformaram muito, né? E a gente já conversou bastante sobre isso, mas gostaria que você falasse um pouquinho para as pessoas também. A indústria e o segmento de shopping centers sempre não entenderam como se apropriar do digital. E eu acho que a pandemia ajudou um pouco esse entendimento a se materializar. Conta um pouco desses dois segmentos, o que você viu acontecer e como que você atuou nesses dois segmentos aí durante essa pandemia. Perfeito. Vou começar pela tua pergunta, mas depois eu vou pegar 2 pontos aqui que deu vontade de comentar. Mas, primeiro, shoppings, a gente teve a oportunidade de fazer um dos primeiros shoppings, se não o primeiro shopping, marketplace de shoppings do Brasil, que é o do Cidade Jardim. Um projeto bem ousado na época, com um líder também bastante ousado, visionário, que acabou definindo um pouco como os shoppings físicos estão explorando o digital. Tá? Então, é um dos melhores cases. Depois disso, a gente fez diversos outros shoppings. Hoje, a gente é sócio da Allianz Sonai. Alsotec é o nome desse braço, que só a Allianz Sonai tem 40 shoppings, e a gente está ajudando a colocar esses shoppings no digital. E realmente é um desafio, porque eles se acomodaram, a verdade, no passado. Quem ocupou esse espaço foram players do mundo online, eram para os shoppings serem os marketplaces, os grandes marketplaces, e esse mercado foi ocupado por Americanas.com, Magalu e outros, Mercado Livre. E eles têm que agora, dado essa conjuntura do mercado relativamente ocupado, como é que eu me insiro nesse contexto? E a gente tem que explorar as vantagens que o shopping tem em relação a esses outros. Se por um lado não tem o mesmo capital, não tem outras facilidades, ele tem a mercadoria muito próximo do cliente, e tem uma curadoria de produtos que nem todos esses marketplaces mais generalistas podem ter. Tem alguns players que não querem colocar seus produtos de mais alto valor agregado, por exemplo, dentro dos grandes marketplaces. Então, dentro dessas dois diferenciais de estar muito próximo do cliente, a gente consegue ter um frete mais rápido e barato, ainda mais se ele for retirar no shopping, que a gente tem todo o incentivo do mundo para fazer isso. E segundo, uma curadoria diferenciada. E se você pensar em empresas que têm 40,
30 shoppings, você acaba criando uma capacidade de entregar de forma pulverizada no Brasil. Então, os shoppings estão explorando esse caminho. Uma outra coisa interessante também, eles podem ajudar seus pequenos lojistas. Os grandes lojistas de shopping já têm e-commerce. Então, é mais uma questão de aproveitar a visitação que esses shoppings têm no online. Mas os pequenos lojistas, às vezes, não deram espaço ainda para o digital. Então, a gente também está fazendo esses shoppings virarem uma espécie de full commerce provider para essa cauda longa de lojistas, que, na prática, é quem realmente viabiliza os shopping centers. Então, shoppings, isso. Indústria é um movimento já vislumbrado há muito tempo, D2C, né? Mas no Brasil isso estava meio acomodado. Alguns poucos e brilhantes casos, Ambev, Unilever e outros, e algumas outras indústrias também, fora desse segmento de supermercados, mas ainda poucos. Em farmácia, por exemplo, quase nenhum. E agora eles acordaram na pandemia para essa oportunidade e também estão buscando alternativas, alguns por full commerce, outros desenvolvendo estratégias internas, comprando pequenos startups para isso. Então, a gente está achando soluções para esses dois. Agora, são grandes oportunidades, só para colocar, são grandes desafios e grandes oportunidades. 2 pontos rápidos. Primeiro, foi muito bom ter o Submarino, enquanto a gente estava na Americanas, ter o Submarino do outro lado, porque era um grande competidor. Então, a gente, e eu era muito próximo de vários dos executivos que estavam no Submarino, inclusive Fábio Jansen, que era o CIO, era CIO da Americanas. Isso foi muito bom, muito saudável para a indústria de e-commerce no Brasil. Então, foi muito legal essa fase. E, de outro lado, colocar aqui, quando a gente tinha... Na verdade, foram menos de 3 meses, porque a gente começou em 9/9/99 e para o Natal tinha que estar online. Então, esses 3 meses, eu falei, olha, ele arredondou bem para cima, porque a gente, na verdade... novembro a gente teve que estar no ar, final de novembro. Mas a gente tinha que achar uns caras loucos, porque falar isso para a Oracle, não dava nem tempo de abrir um bid com a Oracle para falar, vem cá. O cara nem te atendia. Primeiro que a gente não era nada, a gente era um traço de vendas. Tinha um nome, mas não era mais nada. E a gente achou uns caras muito bons, essa equipe de profissionais que veio da USP e que toparam o desafio. E realmente foi um prazer. E eles começaram e nos ajudaram muito no nosso desafio. Então, obrigado aí. Por fim, só um dado, me pediram alguns números, eu vi que você veio bem armado aqui, mas eu vou dar um interessante. Americanas.com foi lançado então no Natal de 99, mas o primeiro ano full foi 2000. A gente passou o ano todo de 2000 para fazer 25 milhões de reais em vendas. Por outro lado, tivemos o ano todo para entregar 25 milhões. Né? Hoje, para vocês terem uma ideia, você faz um grande player, tipo Magalu, Americanas, Via Varejo, faz isso em 1 hora da Black Friday. Só para vocês terem uma noção do que em 20 anos a gente evoluiu. Um ano inteiro para vender e para entregar. Por outro lado, agora você tem isso em 1 hora de Black Friday. Então, realmente, agora, está só no começo isso. Se a gente pensar também aqui um outro ponto, a gente tem uma possibilidade, a gente no Brasil 10, 15, dependendo como você mede, % da venda. Em países mais avançados, no online, a gente está com 40%, alguns até 45% da venda. Então tem muito para crescer, é um segmento fantástico, legal que vocês estão aqui, porque estamos no início dessa brincadeira. Legal, só para destacar 2 pontos que o Quiroga falou sobre shopping center, né, quando a gente fala de regionalização e curadoria, eu acho que isso realmente mata pau e normalmente a gente não pensa que a gente pensa, mais um marketplace, não, mas eu vou entregar mais rápido com uma curadoria que já é determinada e qualificada para aquela região do país, né? E a gente tem um país muito diferente, vocês sabem disso, tá? Agora a gente vai um pouco para onde a gente vai, né? Eu queria a visão um pouco deles do futuro, né? Porque a gente é colocado, né? Todo dia vem uma palavra nova que ninguém sabe muito bem explicar. Daqui a pouco alguém fala e todo mundo passa a falar a mesma coisa, né? Mas no fim são conceitos que estão sendo construídos nesses últimos 20 anos, que a tecnologia às vezes muda o nome, às vezes ela dá uma aceleradinha, porque tem coisas que realmente ajudou bastante a tecnologia, mas no fim são pessoas que estão fazendo isso tudo acontecer. Eu queria perguntar para eles, né? Aí eu acho que vale a pena para os 3, aí vocês fiquem à vontade, por favor, para responder. Como que a gente constrói empresas, né, à prova do futuro, né? E aí, se vocês puderem falar um pouquinho da atuação de vocês como gestores para isso acontecer, seria brilhante aqui para toda essa galera que está ouvindo. E para mim também, por favor. Bom, para começar, esse desafio é um alvo móvel, né? Você não tem uma resposta única e a resposta que vale para um determinado período de tempo não necessariamente vai valer para a próxima década. Mas eu acho que a gente tem grandes exemplos que tiveram a capacidade de se transformando ao longo do tempo.
E eu acho que isso é uma inspiração para quem quer realmente fazer uma empresa mais perene, competitiva, vencedora e valiosa. Então, por exemplo, o caso da Amazon. A Amazon, embora já tenha nascido no mundo digital, ela era uma livraria online. E aí o cara foi lá, já teve a visão de fazer um negócio diferente, vendo que o crescimento da internet era gigante, escolhendo um produto que tinha diversas características que endereçavam, que eram aderentes à questão da entrega por venda pela internet, mas ele foi lá e começou com isso, e logo depois ele foi lá e falou, pô, mas eu posso vender outras categorias. Depois ele falou, pô, mas eu posso vender em marketplace. Pô, mas peraí, mas eu posso montar um outro negócio aqui do lado, as várias soluções que eu tenho de logística, eu posso criar a Amazon Service. Depois ele foi lá e criou a AWS. Aí depois ele foi lá e criou, pô, mas eu tenho conteúdo aqui, eu posso ter o meu negócio de música, meu negócio de vídeo, meu negócio de filme, posso ter um estúdio, mas eu posso ter uma empresa de logística. Pô, ele criou um ecossistema gigante, ele não se acomodou. Várias empresas que em determinado momento eram líderes e tidas como imbatíveis, se acomodaram e morreram. Kodak, só para dar uma aqui, ou perderam totalmente valor, Nokia, dá para dar, a própria Amazon acabou ajudando, dando um empurrãozinho final na Borders, na Toys R Us, diversas. E eram marcas que, putz, você pensava, todo mundo falava, essa empresa aqui é líder de segmento, escolhe outro, que essa aqui está dominada. Não está dominada. Então, a própria Amazon tem uma percepção disso, acho que clara, e ela se reinventa constantemente. Então, acho que o desafio e tem uma frase muito legal dos fundadores do Mercado Livre, que inclusive foi destacada na última NRF, numa palestra desse fundador. Ele comentou que ele considera o Mercado Livre uma empresa, um beta permanente. Então, é como se fosse um piloto permanente. Esse tipo de cultura, eu acho que faz a empresa se desafiar e ter vontade de se reinventar e ocupar novos espaços. E eu acho que isso é uma das possíveis respostas para a tua pergunta neste momento. Talvez outro momento seja outra, mas eu iria por aí. Quem é o próximo aí? Vamos lá. Vamos lá. Muito bom. Acho que é só complementando um pouquinho a ideia do Quiroga. E eu acho que quando a gente pensa em prova do futuro, a gente já viveu vários ciclos, né, onde a gente tinha fortaleza na indústria, fortaleza na cadeia. E com o advento da internet, claramente hoje a fortaleza está no consumidor. Então, para mim, você quer construir um negócio à prova de qualquer coisa, de fato, tem um negócio centrado no consumidor. Né? Se a gente fizer uma pesquisa aqui, todas as empresas vão falar, todo mundo que é de empresa vai falar que é centrado no consumidor. E toda vez que eu entro em alguma empresa, me dá um KPI de consumidor. Não tem. Tem KPI de saque, mas KPI de consumidor não tem. Então, a gente já vê claramente que não tem um foco drivado para consumidor. Acho que a Amazon, né, o Quiroga usou o exemplo de negócio, mas a obsessão do Jeff Bezos é cliente. Né, e é por isso que ele construiu o que ele construiu. Então, eu acho que isso sim é o modelo que é vencedor quando a gente pensa em futuro, porque a tecnologia vai mudar, um vai derrubar o outro, a velocidade está muito rápida, é muito difícil de entender o que vai ser vencedor do ponto de vista de modelo de negócio. Mas acho que a gente tem duas vantagens também, né, em relação à experiência que a gente teve. Primeiro que esse público que é mais jovem já nasceu no digital, né? A gente não. Então, e todo o negócio é feito de gente. Então, vocês que são mais jovens são muito mais habilitados do que nós fomos para entender do negócio, entender nuance do digital, onde tem mais valia ou não. Eu acho que tem uma segunda vantagem que é a própria globalização, né? Eu, por exemplo, vivi 15 anos com um modelo americano, né? Meu copycat era os Estados Unidos. Hoje a gente já tem outras fontes de inspiração, a própria China, então isso é uma abrangência muito grande de aprendizado e conhecimento para criar novos modelos. Né? Então, eu acho que esses fatores aí vão permitir que essa galera nova faça muito mais do que a gente fez, né? Que o Quiroga falou, está só no começo ainda. A gente ainda é peanuts perto do que tem de potencial no mercado. Só um comentário rápido, o Tino falou uma coisa de pegar referências, né, e da facilidade hoje da informação, né, que isso, acho que hoje a gente tem muito mais informação do que a gente tinha antes, muito mais dados também. Eu estava conversando hoje com um amigo meu da Eren e ele falou, pô, eu dou aula para um grupo na Finlândia. Por quê? Porque eles querem entender como é que é o varejo brasileiro, digital. Então, fantástico. Assim, né, não é só... A gente, lógico, fala China, Estados Unidos são as grandes referências. No Brasil, a gente é bom pra caramba, né? Porque eu acho que a gente vive muito mais a diversidade do que em outros ambientes. Né? Acho que China um ambiente um pouco mais controlado, Estados Unidos um ambiente com mais riqueza, mais dinheiro ali, funding para fomentar startups, e a gente aqui com a dureza que a gente sabe que é o Brasil, o custo do Brasil, e fazendo coisas brilhantes também. Mas só queria colocar isso que eu acho que é importante a gente dizer, né? Eu acho que essas referências, a gente também está virando referência para outros países, e isso é muito relevante. Valmir, vamos lá.
Bom, a tua pergunta era sobre criar negócios para vencer todos os desafios, né? Não são 1, 2 ou 3 desafios, são todos. Para a gente virar a prova do futuro, e ninguém sabe ambicioso, qual que é o futuro, né? Pois é, a gente trabalha sempre com planejamento, mas sempre vai ter o imponderável, né? Eu acho que a gente já viu filmes e séries e leu artigos sobre a possibilidade de ter uma pandemia, mas acho que ninguém colocou no orçamento de 2020 a pandemia, né? Então, eu acho que o essencial, pelo menos aquilo da que a gente discute, é escutar as pessoas, né? Acho que se você trouxer soluções que você imaginou para problemas que não são reais, você não está ajudando em nada. Então, as pessoas vão dizer o que você deve fazer. Essa semana a gente teve uma notícia super bacana que saiu a pesquisa do Instituto Ipsos, Americanas como uma das marcas mais influentes no Brasil. E é lógico que a gente agradece isso, mas no fundo o reconhecimento e agradecimento que a gente tem que ter é para todo mundo que nos influencia, né? Eu acho que os clientes, os associados, fornecedores e parceiros, eles é que acabam impulsionando a gente para a gente sair da caixa e buscar soluções novas e inovar, né? Acho que eu tenho muito orgulho de estar na Americanas, é uma companhia que se reinventa constantemente, é uma empresa centenária, né? Mas ela se reinventa e hoje ela se coloca num cenário assim, que a gente tem 3 marcas poderosíssimas de B2C, Americanas, Submarino, Shoptime. A gente tem o marketplace nacional, a gente tem o marketplace internacional, cross-border, com Americanas Mundo. A gente tem o live commerce, com Americanas ao vivo, que a gente a gente que lançou no Brasil esse negócio. A gente tem a AMI como uma fintech que está aqui para resolver uma série de facilidades do nosso dia a dia. A gente tem mais de 3.500 lojas físicas. Temos um canal B2B potente com Americanas Empresas. Se eu continuar falando aqui, né, o advertising, tudo aquilo que a gente tem. Então, eu acho que quando a gente fala de futuro, e juntando aí o que o Quiroga falou, também a gente deu destaque da reinvenção, acho que o futuro a gente começa construindo ouvindo as pessoas, tendo a coragem de se reinventar e não ficar acomodado realmente, a gente sempre sair do lugar que a gente está. E eu acho que, para encerrar, eu diria que o futuro que está sendo construído é o que a gente já está fazendo agora, que é juntar tudo aquilo que tem de bom para realmente oferecer e melhorar a vida das pessoas. Então, para mim, o futuro é esse, que a gente está começando a fazer agora. Legal, vou aproveitar que a gente ainda tem mais 5 minutos, é que eu falei com eles, tem que ser minuto a minuto, vamos lá. Mas, por que vocês são pessoas que eu admiro? Porque vocês são pessoas que construíram coisas com outras pessoas. E muitos de vocês, assim, trabalham com pessoas, provavelmente nesses últimos 20 anos, né? Valmir, vou dar um exemplo, está com os sócios da Uniconsult até hoje na Americanas. Quiroga está com os sócios da Americanas, da Cenova, de uma série de outras empresas aí, até hoje, né? Grandes amigos, Chalita e o Drummond, entre outros. E o Chino também, Marcelo Ribeiro, entre outros aí que são também tão admiráveis quanto vocês. Como é que é esse engajamento entre vocês para dar liga, para ter tanto tempo junto e para continuar tendo vontade de disruptar o mercado e aprender coisa nova? Vai você, Chino, primeiro. Vai você agora. Olha, é muito difícil acho, responder isso porque cada um tem uma forma de trabalhar distinta, né? Eu, por exemplo, aprendi no meu primeiro emprego, que é até uma coisa engraçada, mas eu aprendi num banco de investimento que a gente tinha que ter um ambiente bom. Porque o meu chefe era um cara assim, num lugar que só tinha ambiente ruim, que é o banco de investimento na época. E ele me ensinou isso. Então, eu trouxe isso para a minha vida toda. Eu formei muitos amigos ao longo da minha vida profissional, que eu levo para minha casa, né? Então, viraram amigos da minha esposa, amigos dos meus filhos, assim por diante. Então, eu sempre tratei isso de uma forma muito distinta. E acho que isso gera, né, uma facilidade de aproximação. E é óbvio que você vai ter amigos e você vai ter aquelas pessoas que você gosta de trabalhar, que é muito distinto. E essa é uma das armadilhas que a gente tem que saber separar também na vida, para saber com quem você quer trabalhar e com quem você quer ter amizade. Então, acho que quando você une as duas coisas, aí você tem o ótimo
garantido. Então, eu sempre tive a sorte na minha vida de ter várias oportunidades, de ter vários amigos. Tem vários aqui hoje, então estou muito feliz de vê-los, reencontrá-los. Então, acho que é uma felicidade, um presente que eu ganhei na vida, essa oportunidade. Muitos deles na Vetex com a gente também. Exatamente. Bom, Patrick, essa pergunta não estava no script, então eu vou responder aqui com fígado, tá? Que eu acho que é até mais fácil muitas vezes. Olha, eu entrei nesse negócio e foi eu não idealizava o digital, né? Foi um desafio que surgiu e eu acho que eu me viciei. Na verdade, é isso, tá? É uma indústria que propõe desafios constantes. A minha formação da Uniconsult foi muito legal, porque a gente não tinha um cliente, a gente tinha muitos clientes diferentes. E cada um tinha uma visão, um jeito de trabalhar, como o Chino falou também. E isso daí é enriquecedor. Quando você vê a pluralidade e você se expõe, você aprende muito. E até hoje eu estou aprendendo, por mais que eu esteja na Americanas, com tudo aquilo que a gente faz, e vendo em perspectiva, né? Tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que ver perspectiva. Aonde isso vai me levar? E eu acho que tem um futuro gigantesco para esse negócio. Acho que tem espaço para todos nós nos desenvolvermos. Não é espaço para meia dúzia, é um espaço para muita gente se desenvolver. Eu acho que, particularmente, é difícil o dia a dia, porque a gente tem muitos desafios. A gente não é facinho, não é molezinha, né? Por outro lado, é extremamente gratificante. A gente está construindo algo, conquistando, errando, aprendendo, tombando, se reerguendo. Então, eu acho que é inspirador e é um espaço para muita gente se desenvolver. Então, é um convite para todo mundo aqui. E imagina, eu estar com essa turma aqui podendo falar, e com a turma que eu frequento hoje, né? Eu trabalho com executivos que inspiram muito e que se desafiam, que nos desafiam. Acho que tudo isso daí é um motor que nos impulsiona e que é muito difícil me ver fora dessa indústria. Assim, o dia que eu sair dessa indústria, eu vou ser fotógrafo. E uma coisa legal para falar, espero. Sucesso sem trabalho não existe, né? Então, não, essa coisa, é trabalho duro. Eu fico bastante com a turma de trainee da Vetex, de CS, e eu sempre falo isso. Galera, puxa aqui para baixo. Vai lá, Quiroga, vou te dar tempo. Eu estou vendo a pressão aqui do... Vai você. Vou exercer minha capacidade de falar muito rápido. Então, por partes aqui. Primeiro, obrigado de novo pelo convite. Só dizer que uma coisa muito legal do Patrick, além de ter sido um guerreiro fantástico aí de várias jornadas, ele hoje dedica uma parte do tempo dele para educar. Então, para formar talentos. Então, tenho participado de algumas dessas experiências. Parabéns por essa... isso é muita vontade de doar. Então, parabéns aí. Segundo, estou vendo aqui vários colegas de guerra aí, companheiros de batalhas. Muito legal rever vocês. Alguns eu não vejo fisicamente há mais de 2 anos, por causa da pandemia. Mas outros estão no meu dia a dia de guerra. Aqui também tem grandes companheiros aqui de jornada. Então, legal estar vendo vocês aqui. Sobre essa questão... eu só queria colocar 2 pontos aqui. Você falou que eu brinco que e-commerce causa dependência. Então, se você depois você experimenta, você fica meio viciado. Vai acabar esse negócio de e-commerce, distinção do físico do digital, mas o fato que é tão apaixonante, tem tantas possibilidades, que realmente você se vicia. E em relação também, uma coisa interessante, de oportunidades futuras. A gente está num momento muito mágico. Porque a gente teve um momento onde o e-commerce, a internet mudou tudo. A forma que você namora, conversa, trabalha, tudo. Mas hoje a gente tem milhares de fatores concomitantes muito poderosos. A mobilidade, o poder computacional, o barateamento da tecnologia, redes sociais, nuvem. Dá para ficar falando uma hora. A interface homem-máquina, que agora já reconhece até emoções. Então tem tanta coisa junta hoje que o que a internet fez de criar empresas trilionárias e fazer dos maiores bilionários do mundo, a gente tem muito mais potencial hoje. Então, realmente, fica aqui, principalmente para esse público que está aqui, a consciência de que tem muita oportunidade disponível. A questão de realmente a gente escolher uma dessas paixões, que acho que é um fator aí fundamental para a coisa dar certo, é você ter paixão. E a paixão, com um desafio monstruoso, une pessoas. Então, quem passou por uma startup aqui, e eu estou com vários companheiros de startups aqui, sabe como um desafio como esse acaba unindo as pessoas. Isso acaba dando longevidade para as relações. Então, esses sócios, e são diversos em vários negócios que eu tenho até hoje, foram companheiros de batalha que você realmente contou com eles te cobriram de um lado e foram fundamentais na sua vida e você quer eles sempre do lado. Então, acho que é mais isso, a vontade de estar do lado de gente que você gosta e você respeita.
A gente brincava que a gente às vezes perdia um braço, mas continuava andando, né? Isso que era importante. Mas é isso. Ó, queria agradecer muito, Shinohara, Valmir, Quiroga. É muito importante para a gente valorizar, acho que a história de quem construiu o mercado. Esses 3 caras, junto com um monte de outras pessoas que estão aqui assistindo também, fizeram parte disso. E eu acho que a Vetex, como empresa, eu aqui representando a Vetex, agradece vocês por terem participado, por contribuir também para o conteúdo do Vetex Day. Muito obrigado. Uma salva de palmas, por favor.